Fala, minhas sardinhas no Caribe! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, Sardinhas no Caribe. E antes de trazer a polêmica do dia, que não é bem polêmica, né, gente? Eu não sou uma pessoa polêmica. Eu gosto de trazer algumas reflexões para vocês. Eu preciso dar alguns recados paroquiais, né? Nós estamos aí nas principais plataformas de streaming, então nós estamos no Spotify, estamos no Deezer. Se vocês procurarem a gente lá nos podcasts do iTunes, a gente tá lá também, estamos no Google, enfim. Mas também estamos com a gravação do podcast em vídeo lá no nosso canal Papo de Bolsa, ou aqui no canal Papo de Bolsa, caso você esteja vendo do YouTube, né? Isso por quê, gente? Porque nós estamos tentando mostrar para nossa audiência que nós estamos com esse projeto novo que é o Sardinhas no Caribe. Mas nós entendemos que nós precisamos nos adaptar e mudar algumas coisas e em breve a gente vai fazer isso, né? Muita gente sugeriu um canal diferente para colocar o podcast, sugeriu aí alguns outros formatos, inclusive, mandaram algumas dúvidas, algumas sugestões, falaram, Bea, olha pra câmera, né? Sendo que a gente estava gravando, na verdade, mais o podcast, então às vezes eu fico olhando aqui pra tela, muito mais para monitorar áudio, para saber o que tá acontecendo, mas vamos lá. Vou tentando acatar aí as sugestões que forem boas de vocês e tudo que tiver de novo, de adaptação, se a gente mudar o lugar onde a gente vai colocar o podcast, alguma coisa assim, vocês vão ficar sabendo, beleza? Bom, pessoal, agora vamos para a nossa reflexão do dia, porque, né, tava aqui batendo, né, meus miolinhos esses dias e lembrei de uma fala do Ray Dalio, né? E ele disse que cash is trash. E aí eu quero trazer hoje aqui para vocês. Será que cash is trash or cash is king, né? Porque nós temos aí alguns investidores que acham que fazer caixa é besteira, é bullshit. E nós temos aí alguns investidores, como o próprio Warren Buffett, que sim, ele faz caixa e fica aguardando aí os melhores momentos para comprar bons ativos a preços bem descontados. Ainda assim, o que eu vejo é que os dois ganham dinheiro, seja o Ray Dalio, que fala que cash is trash, ou o Warren Buffett, que fala que... Fala não, né? Mas que ele tem aí uma filosofia de que cash is king, porque ele fez bastante caixa em 2018, 2019, 2020, enfim. Eu vejo que os dois conseguem ganhar dinheiro, ou seja, a gente não tem certo e errado, mas a gente precisa fazer uma reflexão para entender o que cabe para a nossa carteira de investimentos. Eu já quero antecipar que, para a minha carteira de investimentos, eu estou muito mais para cash is trash do que cash is king. Mas me acompanhe até o final do episódio, porque eu vou explicar e trazer alguns dados, alguns números e uma pesquisa que eu fiz também, né? Eu mesma fiz ali na unha para poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Então vamos lá, gente. Essa afirmação do cash is trash, eu acho que ela surge muito, principalmente entendendo o momento que a gente vive e principalmente pelo momento que a gente vive. Desde que a gente começou a viver essa crise, pandemia, coronavírus e vários países que não é só a crise sanitária, mas também tem crise política e econômica, né? Nós vimos aí a maquininha de dinheiro, a impressora de dinheiro funcionando em diversos países, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente teve uma injeção de liquidez gigantesca. Isso, consequentemente, pode acabar fazendo com que o dinheiro ele perca um pouco do seu valor. Se não, talvez no curtíssimo prazo, mas talvez num médio, longo prazo. E eu acho que essa afirmação do Ray Dalio vai muito de encontro a isso. Que muitas vezes a gente fazer caixa, nós vamos ter que procurar investimentos, procurar aplicações que tenham uma liquidez diária ou que tenham uma liquidez D+1, D+2, mas que assim, se eu precisar desse dinheiro, eu consigo resgatar ele rapidamente para aproveitar algumas oportunidades do mercado, né? Só que o que acontece? Consequentemente, esse tipo de aplicação que traz uma liquidez um pouco maior pra gente, acaba tendo muitas vezes rendimentos que não são uma grande coisa, né? Então vão ter muitas vezes rendimentos de 100% do CDI, talvez 110% do CDI, alguma coisa nesse sentido, um pouquinho mais pode ser também. Só que o que acontece? Hoje a gente tem uma taxa de juros de aproximadamente 2%. E aí, quando a gente vai olhar alguns dados, por exemplo, da inflação de 2020, nós temos um IPCA acumulado em 4,52% e o IGPM, né, pelo menos umas 5 vezes mais do que isso, né, em 23,15% o acumulado de 2020. Ou seja, a gente colocar o dinheiro em algum lugar que renda menos do que esses valores, né, da inflação que eu acabei de trazer para vocês,
isso pode acabar incorrendo na perda do nosso poder de compra. Então, isso quer dizer que o nosso dinheiro ele acaba perdendo valor e que no longo prazo isso vai fazer muita diferença, né? Porque se a gente não consegue sequer atualizar o nosso dinheiro com a inflação, quer dizer que o nosso poder de compra lá na frente vai ser muito menor. Então, por conta dessa perda desse valor, muitas vezes o cash ele pode sim ser trash, né? Só que, claro, existem aí algumas exceções de algumas aplicações, mas também a gente precisa entender os riscos que elas acabam trazendo. Por conta disso, o Ray Dalio, ele acaba sim fazendo muitas vezes algumas reservas, mas eu vejo que são muito em ativos de proteção. Você vai olhar para um ouro, por exemplo, ele gosta muito de ouro, ele já falou muito de ouro, tem aí uma volatilidade um pouquinho maior, principalmente nos momentos de estresse do mercado, mas ele acredita que ouro é ouro, né? O ouro em si, ele tem aquele famoso padrão ouro que a gente chama, tem toda aquela questão da própria escassez e tal, diferente, por exemplo, da moeda, que se você imprime um monte de moeda, você acaba fazendo com que ela perca um pouco do seu valor. O ouro, por conta dessa questão da escassez, que você não pode imprimir o ouro ainda, então ele tem um valor diferente. E quando a gente fala de momentos de crise, muitas vezes a gente vê a bolsa derretendo, mas em compensação, ouro e dólar subindo muito. Então pode servir como uma proteção. Ray Dalio fala muito como reserva de valor, né? Quando a gente fala do ouro, pelo menos, porque o dólar mesmo, ele pode também perder o seu valor, né? Dependendo do quanto a impressora funcionar. De qualquer maneira, tudo isso pensando que no longo prazo, esse custo-oportunidade da gente deixar esse dinheiro parado, ele pode reduzir bastante a nossa rentabilidade. E aí, gente, que eu resolvi fazer alguns estudos e pegar alguns dados históricos para entender qual é que era disso daí. Qual que é a diferença de talvez eu fazer aportes todos os meses e não fazer um caixa, ou de talvez eu fazer aportes pontuais na bolsa de valores e todos os outros meses que eu não for para a bolsa de valores, eu vou colocar em ativos de renda fixa, vou fazer um pouquinho de caixa e esperar o melhor momento para tirar esse dinheiro da renda fixa e colocar na bolsa de valores. Pois bem, eu fiz um estudo ao longo dos últimos 13 anos, então eu peguei os dados históricos do índice Bovespa e da nossa taxa de juros dos últimos 13 anos e fiz essa simulação de alguém que aporta todos os meses na renda variável, ou seja, no nosso índice Bovespa, ou de alguém que aporta pontualmente no índice Bovespa e quando não está aportando no índice Bovespa, está colocando então no Tesouro Selic, ou seja, porque ele acompanha muito a nossa taxa de juros. E aí o que acontece, né, gente? Óbvio que quem faz aportes todos os meses fez muito mais aportes, enquanto quem fez aportes pontuais no índice Bovespa esperou aí algumas quedas mais acentuadas. E eu considerei aí quedas acima de 3%, 4%, 5%, quando a gente pegava aí sucessivos meses caindo, onde às vezes você tinha uma queda de 10, 12, 15% ou até mais, né? Porque nós tivemos momentos de crise no meio desses 13 anos. Então era quando essa pessoa acabava usando aquele dinheiro que ela tinha deixado em caixa para colocar na própria bolsa de valores. Ao final desses 13 anos, a pessoa que deixava o dinheiro na renda fixa e utilizava para comprar índice Bovespa em momentos de queda ou de maior estresse, ela conseguiu rentabilizar em 6,72% a mais do que quem fez aportes regulares todos os meses. Só que o que eu pondero de tudo isso? Que 6,72% nessas continhas que eu fiz aqui é muito pouco ao longo de 13 anos. E eu considerei que a pessoa que fez os aportes na renda variável, né, e também na renda fixa, ela acertou todas as vezes o fundo da bolsa de valores. Ou seja, ela comprava e logo depois a gente via aquela pernada de alta porque ela acertava exatamente o fundo da bolsa, sendo que a gente sabe que isso é muito difícil. Nós já vimos o próprio Ray Dalio e o próprio Warren Buffett errar o timing, né, de fazer alguns investimentos e tá tudo bem. Isso é normal na vida do investidor. É muito difícil a gente acertar realmente topos e fundos no mercado. Agora, uma outra coisa que eu acabei não considerando e que eu acho que poderia fazer diferença, e talvez isso sirva inclusive
como um suporte para eu aprimorar esse meu estudo, e se eu fizer isso eu trago depois essa atualização para vocês, é que quando a gente fala de investir no índice Bovespa, seja através de um ETF, por exemplo, nós não temos a distribuição dos dividendos. Então, se nós tivéssemos alguns ativos que pagassem bons dividendos, talvez essa rentabilidade ao longo dos 13 anos, ela teria sido diferente. Talvez a pessoa que fez aportes mensais, ela poderia inclusive ter ganho mais dinheiro, né, e ter perdido menos valor de compra, né, poder de compra com esse dinheiro que teria ficado parado em ativos ali mais líquidos. Olhando por esse lado, gente, olhando para essa estratégia de aportar todos os meses, e que é o que eu acabei adotando, para mim hoje o cash ele é muito mais para trash, vamos dizer assim, né? Então, no fim das contas, eu acabo aportando todos os meses, não fico fazendo caixa, mas aportar todos os meses não quer dizer aportar todos os meses em ações ou fundos imobiliários ou ETFs. Às vezes, se a gente tem um mercado que tá tudo subindo e que não tem nenhuma ação ali que ficou para trás e que a gente vai ter que colocar algum dinheiro ali, eu posso tranquilamente olhar para o outro lado, olhar para o ouro da carteira, olhar para a parte do dólar da carteira, e se eles estiverem pedindo algum valor, né, algum aporte, eu posso olhar para esse lado também. E por que eu acabo fazendo isso, gente? Porque da mesma maneira que eu já ouvi alguns de vocês ou alguns investidores dizendo que essa questão de ter caixa, ela, claro que traz ganhos, a gente tá vendo, né, que, poxa, o Warren Buffett tem essa filosofia, ele ganha muito dinheiro, mas também traz um certo conforto psicológico, no sentido de que, olha, eu vou conseguir sim ter grana, ter certeza que eu vou ter essa grana para aproveitar ali um momento de queda do mercado. Eu olho para minha estratégia e eu penso, eu aporto todos os meses, então eu compro quando o mercado está em baixa, quando o mercado está em alta, e muitas vezes quando a gente tem esses momentos aí de maior estresse, onde às vezes a gente tem bolsa caindo, mas outros ativos que servem como porto seguro dos investidores, como o próprio ouro subindo por conta desse risco que acaba se elevando, principalmente quando a gente olha para o cenário macro. Então, isso me traz um pouquinho mais de conforto psicológico de ter na carteira, porque vamos supor que eu tenha definido 5% da minha carteira que vai ser destinado a ter ouro ali, né? Algum ativo do ouro, seja um IAL, seja Gold 11, ou seja Trend Ouro, ou alguma coisa que esteja atrelado ao ouro. Se no momento de crise esses 5% virarem 8%, 9%, que acabou subindo muito nesse momento de estresse, eu posso continuar aportando normal, e se eu achar que eu devo, eu posso vender esse excedente, né, desses 5% que eu tinha definido, mas que agora está com 8%, 9%, e posso utilizar essa grana para fazer aportes um pouco maiores naquele momento ali que o mercado apresenta um maior estresse e talvez também maiores oportunidades. Então, são duas maneiras da gente enxergar o mercado e olhar essa questão de fazer caixa ou não fazer caixa, e no fim das contas eu vejo que esses dois mecanismos, tanto da gente ter algum tipo de proteção na carteira ou da gente fazer o caixa em si, eles trazem vantagens financeiras, óbvio, pensando que a gente vai poder aproveitar boas oportunidades, de preferência tentando não fazer com que o custo de você deixar esse dinheiro lá parado que você perca para a inflação, mas ao mesmo tempo eu vejo que as duas estratégias também trazem conforto psicológico, no sentido de que você sabe que você tem ali um dinheirinho que você vai poder contar para fazer um aporte maior, ou você sabe que você vai ter uma proteção ali na sua carteira que talvez vai equilibrar um pouco ali a rentabilidade caso tudo derreta, mas esses ativos acabem subindo, e se você achar que deve, você vai acabar zerando esse lado para colocar naquele outro, né, que seria teoricamente de boas ações ou fundos imobiliários que estejam apresentando ali algum bom desconto no momento. Enfim, dito tudo isso, gente, eu quis trazer um pouco dessa questão do cash is trash or cash is king, mesmo sabendo que das duas maneiras funcionam, mas a gente tem que entender como que a gente pode adaptar tudo isso para a nossa carteira de investimentos e como que tudo isso vai trazer, inclusive, conforto para a gente na hora de investir. Porque eu acho que as principais perdas que a gente pode acabar, ou erros, né, que a gente pode acabar cometendo na nossa vida como investidor, muitas vezes são causadas por esses fatores psicológicos, porque a gente vê tudo derretendo, fica estressado, perde a coragem de colocar dinheiro em algum lugar porque você não sabe se parou de cair ali. Então, a gente tem que
ter uma estratégia bem bolada, de maneira que traga um pouco mais de conforto pra gente continuar executando essa metodologia ou essa filosofia de investimentos, mesmo nos períodos mais estressantes do mercado. E quem viveu 2020 desde o início, quem viveu toda a queda que a gente teve lá em março, em abril, sabe exatamente do que eu tô falando. Ou até mesmo para quem viveu outras crises, seja de 2014, 15, 16, que o mercado passou aí alguns anos caindo a conta-gotas, né? Parecia que a gente não encontrava uma luz no fim do túnel, ou seja, sobre a crise do subprime lá em 2008, enfim, nós já tivemos aí diversos momentos de estresse e eu entendo o quão importante é a gente ter uma filosofia de investimentos que deixe a gente confortável para seguir fazendo essa mesma coisa, mesmo em períodos bons ou em períodos ruins. E beleza, minha gente, eu acho que era basicamente essa resenha que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco polêmico, mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês que é muito mais uma reflexão que precisa ser feita para a gente olhar para o que a gente está fazendo no mercado do que qualquer outra coisa, beleza? Se você gostou desse episódio, já compartilha com quem você acha que também vai gostar. Se você quiser postar lá nos stories e marcar a gente vai ficar feliz, vai repostar vocês também. Sendo assim, eu me despeço de vocês por aqui, mas vejo vocês então no próximo episódio do Sardinhas no Caribe.